para você falar que o livre-arbítrio existe, você teria que admitir que não existe determinismo sempre. Tem algum grau de brecha no determinismo, entendeu? E um cenário, olha, esse aqui é muito complexo, né? Muito polêmico. Um cenário da física que talvez permita essa situação é a coisa da mecânica quântica. Não é o quântico que foi explorado aí também pela picaretagem, tudo é quântico, não é isso não, tá? Na mecânica quântica, existe a possibilidade de alguns fenômenos não terem um valor pré-definido. Então existem equações para definir probabilidade. Isso aqui vai para cá ou vai para lá? Essa partícula vai para esse lado ou vai para esse lado? Não é um oba-oba, mas existem equações para dizer o grau de probabilidade que ela tem de vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E num dado momento de estudo dessa partícula, não consegue prever para onde que ela vai. Mesmo conhecendo todas as variáveis ali dela, você não consegue prever para onde que ela vai. Uhum. Então, e aí entra uma polêmica, né? De gente que estuda isso aí. Caramba, eu não sou ninguém nisso, né? Eu fui na pandemia, eu estudei bastante, isso eu entendi um pouquinho, mas é difícil, né? Então, mas existe uma brecha para um valor de uma determinada propriedade física, de uma determinada partícula, por exemplo, você não saber exatamente qual que vai ser. Você tem uma equação e depois que ela interage com outra, essa equação colapsa e um desses valores é o que fica. Entendeu? Então é como se fosse o seguinte, você tem quanto de altura, pode falar? Pode, tem 1,65. 1,65. É como se em algumas grandezas do universo, lá de partículas, você fosse falar assim, olha, você tem uma chance muito grande de ter 1,65, um pouquinho menor de ter 1,64, 1,66, um pouquinho menor de ter 1,63 ou 1,67 e muito pequena de ter 1,55, entendeu? Um 7,5. Quanto mais você vai se afastando desses valores mais prováveis, então eu teria uma equação e quando você batesse o olho em você não saberia qual a sua altura. Você saberia essa equação de probabilidades de ter mais chance de você encontrar essa altura quando você medisse. Isso tem experimentos que mostrar. Você vai vendo um elétron por aqui, uma partícula por aqui, ela passa numa fenda e ela pode ir para várias direções e não é aleatório. Ela segue uma certa lei matemática, a probabilidade de ir para cada uma delas, mas você não sabe para qual que ela vai com antecedência, entendeu? Então existe esse comportamento de incerteza na mecânica quântica. Será que o nosso cérebro, tô colocando bem um será, não tem fazer pesquisa para isso não, mas será que o nosso cérebro teria capacidade, do jeito que ele é arranjado fisicamente, ele recrutar esse comportamento de incerteza no nível da matéria e agrupar isso pela específica que ele tem e aí te dá alguma possibilidade de escolha? Será que a escolha seria você poder não escolher o que você quiser, mas dentro de uma série de possibilidades, de repente vem um estímulo para você assim, olha, alguém te deu um tapa, eu vou dar o tapa de novo ou não vou dar? De repente tá 51% para você dar, 49% para você não dar no seu estímulo cerebral, mas se tivesse essa capacidade de escolha por uma fração de segundo que fosse jogar essa equação e colapsar por outro lado. Tem gente que estuda isso, tem gente tentando mostrar onde no cérebro que pode ter elementos que preservem essa natureza quântica de partícula. A princípio não poderia ter isso no organismo quente, mas já tem isso mostrando que pode ter. Então tem teorias sobre isso que tentariam de repente dar uma base, né, para a possibilidade de você ter escolha sem você sair dentro do conhecimento físico que você tem hoje. Então eu não posso dizer que você tenha a minha experiência subjetiva. Isso não é como médico, nem como nada técnico, nem cientista, mas a minha experiência subjetiva é de que eu tenho escolha. Eu acho que, apesar de eu poder estar sendo iludido pelo meu cérebro, tem horas em que eu sei que eu tenho a sensação de que a minha inércia era fazer isso, mas eu consigo fazer outro por esse poder de escolha. Mas isso é a sua opinião, que nem fé, é uma questão. Esse experimento eu não consigo fazer aqui de fora, pelo menos ainda. Ninguém consegue. Então o melhor laboratório que eu tenho para isso, pelo menos até hoje, é aqui dentro. É um laboratório muito ruim, que é um laboratório subjetivo, né? Eu posso estar totalmente errado. Mas eu tô dentro de uma questão que é importante para a vida, eu acho, né? Tem escolha. E o melhor laboratório que eu tenho agora para isso é aqui dentro. Então é o melhor que eu posso contar no momento. Eu quero contar com algo melhor quando eu puder. Mas por enquanto, a minha experiência é que eu tenho. Seja qual for a explicação, eu acho que eu tenho e inclusive, acho que me define como eu escolho diante de tantas circunstâncias que me são impostas. Porque você nasce com um código genético que vai definir até como é que vai ser grande parte do teu cérebro. Experiências que você vai ter, mas que também são condicionadas pelo onde você nasceu, quem é seu pai, sua mãe, como que você estudou, se teve comida, não passou fome, né? Quanto a gente passa fome e a gente tá privilegiado aqui, nem se toma muito consciência. Então tem tantas circunstâncias fora do seu controle que você meio que não merece onde você tá porque você tá por uma série de coisas que você não fez, né? E o que sou eu? O que sobra de valor pra mim? Se o meu cérebro eu herdei da genética, se a minha condição ambiental, tem coisas que eu controlo hoje, mas a grande parte também da minha formação de personalidade foi o que meus pais me deram, foi o que minha escola me deu, foi o que minha realidade me deu, a comida que eu pude comer, a atividade que eu fiz ou que eu não fiz, enfim. Então de tantas coisas que a gente não controla e que compõem partes importantes nossas, tem alguma coisa que a gente de fato controla? Será que tudo é estímulo armazenado que depois informação armazenada por estímulos que
quando eu acho que eu escolhi, não escolhi nada? Ou será que tem alguma parte minha que escolhe? Porque se for só raciocínio sináptico, que é tipo um computador, um neurônio ativa o outro, que ativa o outro, que é até onde a gente comprovou, não tem escolha, entendeu? É um computador. Não tem escolha. É muito complicado para você enxergar que você não tá escolhendo. Mas se for só isso, você não escolhe. Você acha que você escolhe. Então, e para você ter brecha para escolha, provavelmente teria que ter algum sistema físico que desse a possibilidade de não ser determinístico. E aí a possibilidade, não tô falando que tem acontecido, não sei se isso acontece no cérebro, mas como eu acho que eu tenho escolha e tá no cérebro isso, eu teria que ver qual seria uma hipótese para explicar a possibilidade física de escolha. Talvez fosse a possibilidade de recrutar esse comportamento incerto do nível quântico que acontecesse no cérebro. Mas não sei como é que isso acontece, tem teorias mil aí.